A pedida hoje então é conhecer essa moça aqui, que é basicamente uma unanimidade no mundo. O que quer dizer isso? Apesar do tomilho ser uma planta originalmente aí da África do Norte, em volta do Mediterrâneo, né, sul da Europa, ela atualmente é cultivada no mundo inteiro, inclusive até em lugares onde não se esperava que o tomilho pudesse dar conta de florescer, de acontecer, né, enquanto espécie. Ele se adaptou. E por que isso acontece? Porque pertence a uma família de plantas, né, que é muito vasta, e as variedades, os quimiotipos, têm características um pouco diferentes entre si, inclusive a nível da exigência do solo e clima. Então, claro que todos os países quentes, que têm um grau de insolação muito grande, o tomilho vai bem. Mas os países mais setentrionais e meridionais, a coisa não é tão fácil assim. Mas mesmo assim, algumas variedades vão suportando. Tá? E por que aconteceu isso? Porque essa planta, né, historicamente acompanha a humanidade. Né? Ou seja, suas qualidades foram descobertas muito precocemente, né, nas primeiras observações do ser humano sobre a atividade dos princípios ativos presentes nas espécies vegetais. E daí em diante os registros foram sendo feitos, né? E a gente tem registros aí desde sumérios, né? Desde o povo da Babilônia, persas, caldeus, nabateus, né? A cultura judaica, que é muito antiga, né? Tem muitos registros sobre o tomilho. Mas aonde a gente bebe conhecimento em maior volume são das culturas europeias e gregas, basicamente, né? Acontece que a cultura grega é extremamente influenciada pelos egípcios. E basicamente quem ensinou os gregos a usarem o tomilho foram os egípcios. Né? Então os melhores registros que a gente tem aqui no Ocidente são egípcios. E para vocês terem uma ideia do grau de importância dessa planta para os egípcios, ela era contabilizada junto às plantas sagradas que acompanhavam a mumificação das múmias, né, o processo de mumificação, não apenas das múmias humanas, mas dos animais também que eram mumificados para ficar juntos dos seus donos, né? E ela era mantida dentro das habitações, dentro dos silos de, de armazenamento de cereais, de alimentos, né? Porque os óleos essenciais que o tomilho consegue doar de uma maneira espontânea, porque inclusive ela é uma planta extremamente aromática, então ela não precisa nem ser macerada, nem trabalhada para poder liberar de maneira eficiente o princípio ativo. Né? Eles são extremamente antifúngicos, bactericidas e, de forma geral, antissépticos. Né? Ou seja, ela só de estar no ambiente, liberando o óleo essencial dela, no microcosmos onde a planta atinge, ela já limpa o ambiente. Então o tomilho ele é conhecido no mundo todo. Se você não souber nada sobre ele, guarde só duas palavras. Ele é um tônico, então ele melhora funções hepáticas e renais, e é um antisséptico. Então ele limpa. E vou repetir, né? Ele não precisa nem ser trabalhado para poder liberar essas qualidades. As pessoas já ficam se sentindo melhores na presença do tomilho por conta da aspiração, né, dos óleos essenciais, que são voláteis, né? E o ambiente por si só já fica mais estéril, mais asséptico, mais limpo, mais agradável, pela mera presença da planta no ambiente. Então, se você quiser, por exemplo, proteger uma determinada área, é só cercar de touceira de tomilhos. Né? Essa variedade aqui é uma variedade pequena. Normalmente as folhas, as espículas, né, e os processos delas são mais vigorosos, dá uma touceira maior. Mas como ele foi manipulado recentemente, está em processo de crescimento, e também o vaso é relativamente pequeno, ele vai ficando pequeno assim. Não é problema. Ele já nessa fase da vida dele, ele já doa todos os princípios ativos. E apesar de ser identificado botanicamente como Thymus vulgare, ele não tem nada de vulgar. O princípio ativo dele, em termos de óleos essenciais, é extremamente completo. Né? Ele tem basicamente dos 18 óleos mais utilizados
Não existem só 18, mas dos mais utilizados, eu contabilizo em 18. Ele tem pelo menos 6. Então é um volume grande, né? Tem quase metade de todos os óleos que a gente mais utiliza aí na nossa farmacopeia e na nossa fitoterapêutica cotidiana, né? Então ele tem cineol, ele tem carvacrol, ele tem timol, e o timol em especial é o marcador do quimiotipo desse tomilho, dessa espécie, né? Tem linalol, tem terpenos, sesquiterpenos, tem taninos, tem princípios amargos, enfim, o princípio ativo é completo e extremamente complexo. Por isso mesmo, a utilização do tomilho é extremamente vasta, né? Larga, né? O número de eventos, o número de situações que o tomilho resolve é extremamente larga. E por ter essa condição, ela é contabilizada na família das plantas que a gente considera premium. Então ela fica ao lado do alecrim, ela fica ao lado da aloe vera, fica ao lado do café, né? Fica ao lado, enfim, de plantas consideradas nobres, né? de primeira grandeza. Sem nenhuma vergonha, sem nenhum desmérito a todas as outras e mérito do tomilho, né? Para vocês terem uma ideia, a atividade que é mais explorada pela indústria e pelos povos e culturas antigos e até modernos, né? Porque na África, como ele é eminentemente africano, eles até hoje, os povos africanos, até por questões financeiras, né? Eles usam muito a medicina tradicional. E não é uma coisa que acontece apenas em cidades pequenas ou no interior do país, onde a pessoa não tem acesso, não tem cultura, enfim, não tem poder financeiro. É porque realmente o povo africano conhece e acredita na atividade. Então, uma das coisas que se faz na África até hoje é pegar o óleo de tomilho, que obviamente é um óleo medicado, né? Porque ele não produz tanto óleo assim a ponto de poder ter uma aplicabilidade industrial, né? Mas enfim, eles medicam óleos básicos, óleos vegetais, óleos minerais, com o óleo de tomilho e fazem a asepsia de hospitais, de casas de repouso, de clínicas de saúde, enfim, de lugares aonde possivelmente possa haver infestações, né? E não é apenas de micro-organismos patogênicos. É infestação de fungo, é infestação de pragas, né? Porque o linalol, por exemplo, ele é um repelente leve, suave de mosquitos, de forma geral, de moscas, de forma geral, né? Mas de todas essas atividades, a antifúngica é a que é a mais apreciada. Por quê? Porque tem pouca planta no universo da fitoterapia, no universo botânico, com atividade antifúngica tão potente. Basicamente, todas as plantas se defendem dos fungos com seus óleos essenciais. Mas o nível de capacidade de controlar a proliferação dos fungos é relativamente baixo na média das plantas. Para o tomilho, não. O tomilho é realmente bastante importante. E não apenas os povos mais antigos, os povos mais africanos, etc., conhecem a aplicação do timol, que é o agente antifúngico mais interessante aí, embora outros também tenham essa propriedade, outros componentes do princípio ativo, né? Ele é indicado para curar problemas ginecológicos, por exemplo, né? Essas candidíases terríveis que as meninas aí, né, depois que são infectadas, demoram a conseguir debelar ou não debelam nunca, fica tendo recorrência da infecção, das inflamações, das dores, das irritações que a cândida produz no sistema, né? O tomilho consegue fazer regredir, consegue inclusive fazer uma remissão bastante importante. De tal forma que mulheres que têm uma vida sexual muito ativa ou que preferem ter mais de um parceiro, por N questões vivenciais próprias de cada um, né, usam isso profilaticamente. Ou seja, não espera nem ter infecções. Uma vez por semana faz um banho de assento, faz uma lavagem vaginal, enfim, aplica o óleo essencial de tomilho como um controlador de todas essas infestações, né? Não apenas por questões de uma sexualidade não ética, né? Não, enfim, não é a questão não é essa. É porque muitos países, principalmente africanos, né, os homens têm na religião deles a permissão de terem várias mulheres, né?
E mais ainda, mais antigamente ainda, havia uma permissão de trocas de parceiras entre os homens, né? Então as mulheres acabavam, por N situações, tendo aí uma vida sexualmente, entre aspas, promíscua, né? E elas controlavam, né, a saúde ginecológica delas usando o tomilho. Mas eu estou citando a saúde ginecológica em função da necessidade, né? Porque a medicina convencional não tem uma boa proposta terapêutica para controlar essas infestações ginecológicas. Tanto é que eu acabei de citar, e é uma verdade, as mulheres modernas moram na cidade, têm uma vida urbana, são de alto nível de poder aquisitivo e tudo mais, elas vivem, muitas delas, né, não todas, felizmente, estão sempre lidando com infestações desse tipo por N fatores vivenciais que estão em volta do exercício da sexualidade. Então, como não tem proposta terapêutica eficiente, conhecer a atividade de uma planta como essa é de extremo interesse para todas as mulheres, né? Além disso, ela tem, porque tem cineol, né, uma atividade anti-inflamatória muito importante, né? Então, além de ser antifúngica, além de ser uma planta que promove a erradicação de micro-organismos indesejáveis, ela surge como um elemento anti-inflamatório. Não é um anti-inflamatório por excelência, né? Ou seja, existem plantas mais potentes em termos anti-inflamatórios. Mas quando junta a atividade antifúngica, bactericida, antisséptica, com uma capacidade anti-inflamatória, você tem um medicamento que atua de maneira equilibrada, o que é muito importante pontuar, né? Junto a problemas bastante complexos, né? E cuja alternativa laboratorial medicamentosa não tem tanta capacidade assim. Então, essas afecções ginecológicas, que têm processos inflamatórios muito dolorosos, que fazem as meninas sofrerem muito, né? Também são melhor resolvidas pelo óleo essencial do tomilho, até porque a atividade do tomilho ela é bastante suave, bastante segura. A dose tóxica é extremamente distante da dose medicamentosa e mais distante ainda da dose nutricional. Por que, inclusive, estou colocando nutricional? Porque o tomilho é utilizado na culinária como um saborizador, né? E como um aromatizador. Então ele é um condimento, ele é um tempero, né, que é utilizado aí em todas as cozinhas do mundo, né, em todas as culturas. Cada um, né, tem lá as suas magias, as suas especificidades dentro do aspecto da culinária. E por essas qualidades, né? Coisas interessantes que tanto tem utilização na culinária como na medicina é que o tomilho, com este óleo essencial bastante complexo, né, e doando tantas componentes de princípio ativo poderosos, ele consegue ser um agente que vai enriquecer as qualidades nutricionais e terapêuticas de outros produtos. Então ele é muito utilizado para saborizar azeites, óleos comestíveis, óleos que não são comestíveis, mas que vão ser usados na medicina na forma de unguento, na forma de pomada, na forma de protetores, de umidificadores, de suavizantes, enfim, né, umectantes e coisas desse tipo, né? E ele doa muito bem em meio oleoso, né? Ou seja, as macerações feitas com tomilho são reconhecidamente talvez uma das melhores maneiras de você ter acesso ao princípio ativo. Então não é nem bom fazer tintura, também não é tintura aquosa, com água, e também não é bom fazer tintura alcoólica. A melhor tintura que é feita com tomilho, a que dura mais, a que tem mais aplicabilidade, a que é menos irritante, etc, etc, são as tinturas oleosas. E eu falei aqui um aspecto importante. Como o tomilho possui taninos, né, vários tipos de taninos, ele pode ser potencialmente irritante. O tanino ele é um componente dentro dos princípios ativos extremamente importante. Por quê? Por ser extremamente adstringente, ou seja, sequestrar líquidos dos tecidos, ele é um secativo.
E essa capacidade torna o tanino um excelente, né? Um produto que cicatriza por excelência. É um cicatrizante. E é poderoso. Eventualmente tão poderoso, não é o caso do tomilho, mas em outras plantas taninosas, que ele tem que ser aplicado com cuidado para não provocar uma cicatrização apenas superficial e deixar por dentro uma ferida que ainda está progredindo, né? Então ele tem que ser administrado. No tomilho, basicamente, se você, por N questões, né, quiser evitar os taninos, porque não tem sabor agradável, tá? E ele tem uma atividade secativa, né? O que pode, potencialmente, se usado em grande quantidade, pode, por exemplo, agredir o estômago, agredir a mucosa bucal, a mucosa genital, etc, etc. Mas interessante é conhecer que os taninos estão nos talos. Ó. Então está aqui. Ó. Se você não aproveita essa parte, tá, do talo e aproveita as folhas, ou pega apenas os talos secundários, que também tem tanino, mas em muito menor concentração, você fica livre das ações do tanino. Então, se você não pretende cicatrização, ação secativa, astringente e etc., enfim, acessar produtos amargos, que os taninos são amargos também, né? É só eliminar o talo e aproveitar as folhas ou os galinhos secundários juntos, né? Então, e por outro lado, se você quiser a ação de taninos, aí você tem que obrigatoriamente aproveitar os talos. E mais particularmente, para poder ser bem técnico e preciso, aproveitar a entrecasca. Para alcançar e liberar taninos, você precisa tirar a casca externa, porque ela é extremamente, ela basicamente é a embalagem do tanino, né? Esses açúcares tipo celulósicos, né, são extremamente indissolúveis, eles não dissolvem bem em água, etc. Então, os princípios ativos guardados em capa celulósica são de difícil extração. Então, você tem que quebrar essa cápsula ou eliminar essa cápsula celulósica para que o tanino fique mais disponível. Porque, de fato, o tanino está na entrecasca e não na casca externa. Então, se você quiser usar o tomilho para cicatrizar uma ferida, você vai pegar os talos, as folhas, e aliás, no caso, aí vai ser a planta integral, né? Por quê? Porque nenhuma ferida que esteja precisando ser tratada, ela está isenta de infecções ou estará isenta de processo inflamatório. Então, para prevenir infecções e para dar um jeito também, né, para minimizar o processo inflamatório, vai usar a planta integral. Né? Na medicina é muito, muito frequente. Né? A gente usa, do ponto de vista da fitoterapia, sempre a planta integral. Na culinária é que tem que haver essa seletividade, até porque o tanino é amargo. Então ele vai perturbar o sabor dos alimentos com que você vai possivelmente querer temperar com tomilho, né? Então na culinária só as folhas e as inflorescências, tá? Não os talos. Bom, a gente poderia ficar aqui dias e talvez, né, semanas falando dessa planta, mas basicamente o que é mais importante já foi dito. E eu quero encerrar aqui colocando apenas mais uma atividade que eu deixei para o final, porque ela abre um outro leque gigantesco de utilização do tomilho. Talvez não seja de conhecimento geral, mas nós possuímos um sistema interno, bioquimicamente bem estabelecido, que foi só recentemente descoberto, né? Tem mais ou menos uns 15 anos que ele está sendo descrito, estudado, para poder ser pensado junto com a dinâmica bioquímica do metabolismo do sistema orgânico, né? Chamado sistema endocannabinoide. Ou seja, o nosso corpo produz produtos canabinoides, que significa o quê? Que tem as mesmas funções ou semelhantes da cannabis sativa, que é uma planta extremamente polêmica, que está aí, né, na boca de todo mundo, tanto dos técnicos quanto do povo, alguns contra, outros a favor, enfim, tem aí uma discussão larga ainda sobre a cannabis sativa. Pois bem, você pode escapar dessa discussão usando o tomilho. Por quê? Porque o tomilho possui produtos canabinoides. Isso foi descoberto recentemente, também nessa última década. Tá?
E não se sabia que possuía. E por que se foi atrás disso? Porque o tomilho é relatado como um sedativo bastante eficiente. Ele não é um anestésico, então ele não consegue bloquear a dor, mas ele tem agentes sedativos, ou seja, ele minimiza quadros de dor. O que na medicina é muito interessante, porque não é boa medicina fazer bloqueio de dor. Ou seja, você eliminar processos dolorosos e não eliminar os motivos pelos quais a dor está sendo produzida no corpo. Então, quando você tem um agente, uma planta que possui princípios, que consegue minimizar a dor, melhorando a qualidade de vida do paciente, mas não bloqueia totalmente a dor, mostrando que o processo ainda está em andamento, você tem uma planta de extrema utilidade. E as atividades sedativas do tomilho ocorrem graças a esses produtos canabinoides, que não é o CBD nem o THC, são outros canabinoides, né? E que consegue atuar de maneira poderosa em quadros de dor crônica, neurálgicos, tecnicamente falando, e eminentemente neuralgias periféricas, porque dentro desse universo neurológico de síndrome de dor, nós temos as dores centrais por perturbação do sistema nervoso central e síndromes dolorosas periféricas que parecem, porque isso ainda está em estudo, não se sabe exatamente, que são específicas do sistema nervoso periférico. São neuralgias, por exemplo, que, para citar um exemplo, é o que ocorre com as infecções herpéticas. Os herpes zoster conseguem fazer um ataque tão maciço, né, nas terminações nervosas periféricas, cutâneas e subcutâneas, que depois que o vírus já foi resolvido, que na verdade a infecção herpética é uma infecção que rapidamente é debelada pelo próprio organismo, a dor ainda fica 3 meses, 4 meses, 6 meses, né, a depender da terapêutica que é aplicada. Pois para esse tipo de neuralgia, que é periférica, que é eminentemente específica do sistema nervoso periférico, eminentemente cutânea, ou seja, a gente sente na pele como ardor, queimação e dor pontual e dor de grandes regiões também, o tomilho atua de maneira muito elegante. Então aqueles óleos medicados com o óleo de tomilho têm essa capacidade de minimizar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que têm dores desse tipo. Tem a trigemialgia, tem a síndrome dolorosa sistêmica, tem a neurastenia dolorosa diabética, enfim, tem quadros muito difíceis que para os quais a medicina convencional também não tem resposta terapêutica eficiente, né? E nos quais as pessoas sofrem muito e que o tomilho, né, o Thymus vulgare, pode entrar como um adjuvante de extremo valor. Tá? Espero que depois de ouvir todas essas coisas, vocês venham a entrar no time ao qual eu pertenço, que olha para o tomilho com extremo respeito. Tá? E espero que dentro desse novo olhar, você seja uma das pessoas que queira ter o tomilho ao alcance da mão. Então não importa se você mora num apartamento, se você mora numa casa, se você mora numa fazenda, enfim, não importa onde você viva. Você está percebendo que a planta é de pequeno porte e você pode ter ela ao alcance da mão para resolver N questões. É isso aí.